Olha que coisa estúpida, as pessoas ficam a maior parte do tempo buscando as oportunidades de investimentos, buscar aquele ativo que vai performar muito bem, a nova oportunidade, etc. Mas gastam muito pouco tempo tentando pagar menos impostos. Isso é uma burrice completa e talvez um dos grandes diferenciais de um consultor para o investidor pessoa física, que é que o consultor ele tem que ter uma visão um pouco mais tributária da carteira e da vida do cliente, e por isso que os meus clientes pagam menos impostos do que a média das pessoas no Brasil para a mesma renda dessas pessoas. Isso porque não faz sentido você ficar buscando aquela oportunidade do momento, aquele ativo que vai performar muito bem, se depois que você performou tudo isso, você ainda tem que pagar imposto. Às vezes é mais fácil você buscar uma oportunidade que gere menos rendimento, mas que seja isento de imposto de renda, e aí você vai ter o mesmo resultado final, correndo menos risco e fazendo dinheiro de uma forma muito mais inteligente. Então nesse vídeo eu quero falar um pouco do aspecto tributário, vou te explicar como que eu faço para os meus clientes pagarem menos impostos ao longo do tempo, claro que de uma maneira um pouco mais generalizada. Isso aqui não é uma consultoria personalizada, porque isso aqui é um canal no YouTube. Não é uma consultoria personalizada. Então, não leve isso aqui a ferro e fogo para você. É só um caminho para você começar. E eu vou dividir esse vídeo em três partes, quatro se der tempo, tá? Então, eu vou falar um pouco do impacto dos impostos nos seus investimentos, falar um pouco de tributação de CDB, tributação de fundos de investimentos, come cotas, tudo isso. No segundo ponto, eu vou falar um pouco sobre a nova lei do imposto de renda. Você já tá sabendo um pouco mais disso, mas é importante a gente inserir isso dentro da nossa conversa, porque isso vai mudar um pouco o cálculo da sua renda, principalmente se você é autônomo ou empresário, tá? Eu quero falar um pouco também, no terceiro ponto, o produto financeiro ideal que eu coloco na carteira dos meus clientes para que eles paguem menos impostos. E aí, no final, no quarto ponto, se eu tiver tempo, eu vou falar um pouco sobre as LCIs e LCAs e comparar com esse produto de investimento. Bom, então vamos lá, né? Quando um cliente chega na consultoria, um ponto muito importante, e talvez o ponto principal, inclusive eu estava fazendo isso agora, é pedir o imposto de renda desse cliente. Pedir a declaração do imposto de renda do último ano e conversar sobre o que ele acha que vai ser o próximo imposto de renda. Então, hoje é dia 9 de março, estamos aí começando, né, o período de declaração de imposto de renda. Dia 16 de março, a Receita Federal vai falar para nós o que vai ser as regras, mas enfim, a gente já começa todo esse auê aí de fazer imposto de renda. E existem dois pontos importantes quando você fala de imposto de renda. O imposto de renda, ele é o imposto sobre a renda. Então, ele incide sobre a parte do seu salário e ele também incide sobre a parte dos seus investimentos. Vamos separar a discussão nesses dois pontos. E por que é importante separar isso em dois pontos? Porque hoje o que mais tem aqui na consultoria é gente com investimento ruim que paga bastante imposto e ganhando um salário bom e também descontando bastante imposto. Na parte da empresa, autônomo, empresário, eu não sou contador, eu sou um consultor financeiro, eu sou economista, então eu trabalho mais a parte de renda financeira, não a parte tributária em termos de lei como um todo, né? Mas existem alguns mecanismos que você pode fazer para que a sua renda seja menos tributada, né? Então, nós, por exemplo, aqui na consultoria e várias consultorias do país entram como contrato social, e aí, por distribuição de lucros e dividendos, até R$ 50.000 você tem uma isenção completa, né? Você não vai pagar nenhum imposto de renda. Isso é viável para algumas pessoas, para outras pessoas não é viável. Para quem é CLT, esquece, isso não é nenhuma possibilidade. Mas na parte dos investimentos, existem alguns pontos super importantes que fazem com que a parte do salário também entre nessa discussão, tá? Então, existe um produto de investimento específico que ele faz com que até 12% do seu salário suma, entre aspas, na hora da declaração. Vamos por partes. Vamos, para facilitar o cálculo, supor que você ganha R$ 100.000 por ano. Se você investir R$ 12.000 num produto de investimentos, a Receita não vai considerar que você ganha 100. Ela vai considerar que você ganha 88. E aí vai incidir o imposto de renda sobre um valor menor, né? Em vez de 100.000, 88. E aí você tem automaticamente uma alíquota menor. Mais para frente desse vídeo eu vou mostrar um cálculo preciso para te mostrar qual que é esse benefício fiscal. Mas também na parte dos investimentos, é importante que você entenda que os produtos de investimentos eles têm tributações distintas. Tá? E isso vai fazer uma grande, gigantesca diferença no patrimônio que você vai ter lá na frente. E hoje existem algumas formas de fazer investimentos, principalmente quando a gente fala de renda fixa, e as principais delas são CDBs, fundos de investimentos em renda fixa e também ali LCIs e LCAs, tá? As LCIs e as LCAs, elas são isentas de imposto de renda, apesar de o governo ter tentado tributar isso, e isso parece que voltou a uma discussão, mas o governo ainda não conseguiu e provavelmente não vai conseguir tributar LCIs e LCAs. Mas existe um ponto muito problemático nas LCIs e nas LCAs, é que você tem que ter um patrimônio muito grande nesse tipo de ativo para você diversificar em várias instituições e ter uma carteira segura. Vamos desconsiderar o FGC, porque você está vendo, nesse caso todo do Banco Master, como que o FGC realmente funciona. O FGC ele é um seguro, mas ele é um paraquedas, né? O FGC não é infinito. Então vamos considerar, no caso de uma carteira bem construída de investimentos, que o FGC ele se torne relevante. Então, para você ter uma carteira de LCIs e LCAs robusta, que faça sentido que você tenha uma carteira dessa maneira, você tem que ter ali pelo menos 5, 10, 15, 20 emissores diferentes que sejam bons emissores. E para isso você precisa ter
um grande patrimônio somente em LCIs e LCAs para fazer isso, tá? CRIs, CRAs e debêntures que são isentas, eu não considero porque eu não invisto dessa maneira. Inclusive, se você tem CRI, CRA ou debênture na sua carteira, é bastante provável que um assessor ou um gerente de banco ofereceu isso para você e você fez a pior cagada da sua vida em termos de finanças, tá? Mas isso é um papo para um outro vídeo. Então, LCIs e LCAs, a gente tem essa questão da isenção do imposto de renda super positivo. No caso do CDB, você tem aí a estrutura de pagar menos impostos ao longo do tempo, porque enquanto esse CDB estiver ativo, você não vai pagar impostos ao longo desse investimento. Mas o principal problema do CDB é que quando ele vence, você tem um imposto de renda compulsório. Ou seja, você não tem a opção de não pagar imposto de renda quando esse CDB vence. Então a sua saída é esticar cada vez mais o prazo para você construir mais patrimônio, só que lá na frente você vai ter imposto de renda compulsório. Então quanto maior o prazo do seu CDB, evidentemente melhora a questão tributária da sua carteira de investimentos, mas também mais risco você vai correr. Porque existe diferença entre você emprestar dinheiro para um banco por 1 ano, 2 anos, do que 10 anos, 15 anos, entende? Então, quanto maior o prazo do seu CDB, maior o risco e você vai ter que pagar imposto de renda da mesma maneira. Então, acaba que o CDB não é a maneira mais eficiente de você investir em renda fixa, apesar de ser a maneira mais popular, vamos dizer assim, no Brasil. Outro ponto super importante, outra forma super importante é através de fundos de investimentos. Muita gente procura os fundos de investimentos em renda fixa para diversificar um pouco mais a carteira, buscar um retorno acima do CDI, buscando também aquela liquidez. Você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, respeitando somente o prazo do fundo de investimento. O grande problema do fundo de investimento é que no final de maio e no final de novembro você tem o Come Cotas. Resumidamente, porque não é o intuito desse vídeo explicar o Come Cotas, é como se o governo fosse até a sua conta da sua corretora, resgatasse todo o investimento, pegasse o imposto de renda e reinvestisse no mesmo produto financeiro. Então o Come Cotas é como se você resgatasse tudo que você tem, pagasse os 15% de imposto de renda ou 20%, dependendo do fundo que você está investido, e aí você perdeu dinheiro de uma forma também compulsória, porque você não tem como controlar isso, né? Isso é uma obrigação. O Come Cotas ele incide sobre fundos multimercados e fundos de renda fixa. Nos fundos de renda fixa pode ser 15 ou 20% alíquota, dependendo do prazo médio da carteira. Tá um pouco mais técnico, um pouco mais chato, que não faz tanta diferença assim. Agora, existe um produto financeiro que ele vai permitir que você diversifique a sua carteira de investimentos, não pague imposto enquanto você estiver investindo nesse produto e ainda consiga reduzir a sua carga tributária. Então olha que legal fazer isso. Por que a gente não costuma fazer isso? Porque não é legal recomendar isso, é chato recomendar isso para os clientes, só que uma consultoria financeira bem feita, ela tem que trabalhar a parte tributária e não existe parte tributária bem feita nos investimentos sem esse produto que eu estou mencionando. E se você já tem um breve conhecimento de mercado, você já sabe que eu estou falando da previdência privada. Então a previdência privada, muita gente considera ela um produto financeiro, né? Então assim, eu vou investir na previdência privada, vou investir no CDB, vou investir no fundo de renda fixa, e aí eu faço uma composição de carteira como se a previdência privada fosse um produto financeiro solto. Mas, na verdade, a previdência privada ela é uma estrutura tributária muito boa, e é por isso que eu sou muito fã da Previdência, e eu acredito que a Previdência é o melhor produto financeiro do Brasil. Se você pegar a maioria dos fundos de investimentos de renda fixa do Brasil, todos eles têm a mesma versão para a parte da Previdência privada. E só mudar essa casca, mantendo a mesma estratégia, vai fazer com que você ganhe mais dinheiro. Daqui a pouco eu vou botar um gráfico na tela. Além disso, né, a Previdência você pode manter por quanto tempo você quiser, então você não paga imposto porque a Previdência não tem o Come Cotas. E aí, diferente do CDB que você tem imposto de renda compulsório e no fundo de investimentos que você tem o Come Cotas, na Previdência esse investimento ele se mantém lisinho ali o resto da vida. Você vai acumular patrimônio para sempre, não vai ter nenhum desconto. E também a questão da Previdência, para pessoas que têm maior patrimônio, é um aspecto super importante, a parte da sucessão, né? Então, todo o valor que está em Previdência privada, ela não entra em processo de inventário. Então, no caso da falta do titular ou eventualidades, né, maiores, essa previdência ela passa direto para os herdeiros sem passar por processo de inventário. Então, isso é um dos aspectos da previdência, e a previdência tem dois modelos, que é o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, e o Plano Gerador de Benefício Livre, que é o PGBL. Vamos começar pelo VGBL, porque ele é mais simples de entender, mas é o PGBL que faz a mágica. No VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, ele funciona como investimento tradicional, tá? Você vai investir no fundo de investimento VGBL, ele vai ficar lá rendendo por prazo que for, para o tempo que for, para quando for, e somente quando você resgatar você vai ter uma alíquota de imposto de renda para pagar. Acima de 8 anos investido na previdência privada, ela já tem uma alíquota de 15% sobre o rendimento. Acima de 10 anos, você tem uma alíquota de 10% sobre os rendimentos. E essa alíquota de 10%, ela é a menor alíquota de tributação que existe no Brasil. Ou seja, dentro dos produtos que são tributados, 10% do VGBL é a menor alíquota. Só que é importante ressaltar que você só pode resgatar o seu VGBL depois de 8 anos que você investiu. No caso, só vai valer a pena você fazer isso depois de 8 anos. Porque se você resgatar antes de 8 anos,
a alíquota vai ser maior do que os fundos de investimentos e produtos tradicionais como CDBs, tá? Então não vai fazer tanto sentido. Então para você que tem um viés de longo prazo, o VGBL talvez seja o melhor produto financeiro que você possa investir. Mas é no PGBL que vai fazer uma grande diferença você ter a ciência do que você está fazendo. No PGBL você tem um produto financeiro que também não vai descontar imposto enquanto você estiver investindo, mas dentro da estrutura tributária do PGBL, ele não funciona como investimento. Pela legislação, ele é um instrumento de postergar o imposto de renda. Ou seja, eu, Pedro, vou declarar um imposto de renda agora em 2026. Vamos supor que eu vou ter um olerite para pagar, né? Vou ter a DARF para pagar do imposto de renda porque eu paguei menos imposto de renda do que eu deveria, então eu faço esse ajuste, né, na declaração do imposto de renda. Em vez de eu pagar esse imposto de renda em 2026 sobre minha renda de 2025, em vez de eu pagar esse valor hoje, em março, ou abril, maio de 2026, eu pego esse valor, invisto num fundo de investimentos PGBL e eu vou pagar esse imposto de renda lá na frente. Por que o governo permite que eu faça isso? Porque na medida em que, em vez de eu pagar o imposto de renda hoje, eu pago lá na frente, em vez de eu pagar um valor menor hoje, o governo permite que eu invista, esse valor vai crescer e lá na frente o governo também vai receber mais. Então acaba que fica bom para mim, que não pago imposto agora e faço meu dinheiro multiplicar, fica bom para o governo que vai receber mais lá na frente. Só que no PGBL, como ele é para postergar o imposto de renda, a alíquota de tributação incide sobre o patrimônio total que você investe. Então, se você faz um PGBL mal feito, você vai sair com um patrimônio menor do que você depositou. Então, você tem que fazer isso da maneira correta. Só que vamos entrar numa simulação aqui. Eu vou entrar na tela do meu computador para mostrar para você. Uma simulação de benefício fiscal. Eu vou fazer exatamente aquela estrutura que eu mostrei para vocês dos 100 mil reais. Então, eu vou entrar aqui no site do BTG e a gente vai fazer uma renda bruta anual, tá, de 100 mil reais. Então, supondo que você ganhe 100 mil reais por ano, dá algo mais ou menos ali 9 mil reais por mês, tá? Aí eu não vou tirar despesa anual com saúde e não vou tirar despesa anual com educação para você ter um impacto real do PGBL, tá? Também vou considerar que você não tem PGBL na previdência fechada da sua empresa, por exemplo, que algumas empresas oferecem previdência corporativa para os funcionários. Para mim, também um excelente investimento se você tem, faça adesão a esse tipo de previdência, porque costuma ser muito legal, tá? Simulando tudo isso, ó, só para você ter um pouco de ideia, tá? Se você não aportar nada, não investir nada, a sua base de cálculo vai ser sobre 89 mil reais, tá? E aí você vai ter aqui o imposto devido de 13.880 reais. O que são essas deduções? INSS, tá? Você tem que pagar o INSS não entra na base tributável, então não entra na sua base de cálculo, tá? Agora, se você ganha, então, 100 mil reais e não faz investimento nenhum nesse PGBL, você vai pagar 13.881,24 de imposto de renda durante o ano. Se você não tem olerite, você vai pagar isso num boleto só. Se você tem ali os descontos de imposto de renda mensal, alguma DARF mensal, vai descontar no valor final. Você só faz a declaração do ajuste, tá? Agora, se você depositar 12 mil reais num PGBL, ou não 12 mil reais especificamente, mas 12% da sua renda bruta anual, a sua base de cálculo não é mais 89 mil. Ela é agora 77 mil. E aí você tem 12 mil reais a menos de base tributável e você paga 10.581 reais de imposto de renda, que vai te dar um benefício fiscal de 3.000. Então pensa, em vez de você pagar 13.881 para o governo, você vai pagar 10.500 para o governo. E esses 3.300 que você ia pagar para o governo, ele fica para você. E aí você investe no PGBL e esse dinheiro vai render. Aí lá na frente você não vai pagar 3.300 reais de imposto, você vai pagar mais. Mas você também vai ficar com o rendimento desse produto. Entende? Então você ganha mais dinheiro e o governo vai ganhar mais dinheiro lá na frente também em algum momento. Então essa é a estrutura do benefício fiscal estimado. É por isso que clientes da consultoria pagam menos impostos, porque a gente pega 12% da renda bruta anual, investe no PGBL, isso diminui a base de cálculo, diminui o imposto devido e esse valor vira um aporte adicional para a gente fazer esse patrimônio multiplicar lá na frente. Então, se você investe 20 mil reais por ano sobre um salário de 100 mil reais, você está investindo 20%. Eu praticamente dobrei um dos seus aportes mensais, porque 3.300 já não vão entrar na base de cálculo. Então, olha como é importante você analisar a questão, o aspecto tributário da sua carteira de investimentos. E aí, se eu tenho um aporte a mais de 3.300 reais por mês, quer dizer que eu preciso correr menos risco para ter o mesmo valor final na minha carteira. Então, eu posso ser um pouco mais conservador, correr menos risco ao longo do tempo, porque eu estou fazendo esse manejo de pagar menos impostos e deixar dinheiro mais para minha mesa. E aí, qual é o ponto? De novo, deu tempo aqui da gente fazer o comparativo com LCI e LCA. Qual é a diferença de uma previdência privada para uma carteira de LCIs e LCAs? Geralmente os bons fundos de previdência privada têm ali 100, 200, 300, 400 teses de investimentos dentro daquele fundo de investimentos. Então, no fim, você tem uma diversificação muito grande. Você tem uma amplificação do seu portfólio em termos de oportunidades. Então, você diminui o risco
investe em mais coisas e ainda paga menos impostos. Diferente das LCIs e das LCAs, onde você vai ter que escolher emissores específicos para cada caso. E aí, se você não sabe o que aquele emissor está fazendo, você corre o risco de cair, por exemplo, num banco master da vida que você não sabe o que faz, e aí daqui a pouco o banco vem à falência e você tem que usar o FGC, mas o FGC não é uma coisa infinita, então todo aquele papo que a gente já teve. Então fica aqui o meu recado para você analisar os aspectos tributários da sua carteira de investimentos. Quanto menos impostos você pagar, menos risco você vai ter que correr na sua carteira de investimentos para chegar no valor final. E aí, só para fins comparativos, deixa eu puxar aqui uma simulação do impacto do Come Cotas, tá? Eu vou começar com um aporte de 100 mil reais, tá? Então, assim, supondo que você tenha 100 mil reais aí para investir na sua conta corrente agora. Eu vou supor uma rentabilidade de 12% ao ano, tá? Não se apega na inflação, não se apega na rentabilidade, é outra coisa que a gente está vendo aqui, tá? Então, se você tem CDBs que rendem 12% ao ano, fundos de investimentos em renda fixa que rendem 12% ao ano, e um fundo de previdência que rende 12% ao ano, o valor final desses três produtos não vai ser o mesmo. E é aí que entra o grande ponto. Se você investe nos fundos de renda fixa, começa com 100 mil reais, investe por 20 anos a 12% ao ano, seu valor final vai ser de 692 mil. Se você investe em CDBs, 708 mil. Então aqui a gente já tem a primeira regra. CDBs são tributariamente mais eficientes do que fundos de investimentos. Mas, se você investir num fundo de previdência privada no modelo VGBL, que é aquele primeiro modelo que é o mais legal de todos, você tem 878 mil reais. Ou seja, a diferença é de mais de 170 mil reais por CDBs. Isso quer dizer que você está fazendo ali mais do que por exemplo, você começou com 100 mil, você fez 170 mil de diferença. É mais do que o seu valor inicial. Então, olha o impacto da previdência privada na sua construção de patrimônio. Só que, lógico, não vai pegar uma previdência privada qualquer no bancão que rende 80% do CDI e aí você não vai ver o seu patrimônio multiplicar. Isso eu estou considerando um bom fundo de investimento. Um fundo de investimento que tenha critério, que tenha estratégia, que vai entregar para você um bom retorno. Então, essa é a estrutura ideal, você ter uma boa carteira de investimentos, e uma boa carteira de investimentos tem que ter uma boa parte em previdência. Aqui na consultoria, a maior parte da carteira dos clientes tem VGBL, a gente costuma usar bastante VGBL, principalmente para teses de longo prazo, porque, de novo, o valor final vai ser muito maior, porque você vai pagar menos imposto. Então, a gente está correndo o mesmo risco e chegando lá na frente com um valor final muito maior. Então, essa é um pouco da lógica da estrutura tributária de uma carteira de investimentos muito bem feito. Se você tem aí investimentos em CDBs, fundos de investimentos tradicionais, e se apavorou com isso, se preocupou com isso e quer mudar para uma carteira de previdência privada no modelo VGBL, ou quer entender se o PGBL faz sentido para você abater imposto de renda, eu vou deixar o link na descrição para você falar diretamente comigo e a gente começar a sua consultoria agora. Mas é importante, o recado final desse vídeo é que você entenda que cuidar do aspecto tributário é tão ou mais importante do que cuidar do risco da sua carteira. Então muita gente fica operando o mercado, operando ações, buscando a rentabilidade do momento, a oportunidade do momento, mas esquece que está pagando imposto sobre tudo que está fazendo. Então é importante você olhar assim para os aspectos tributários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo vídeo.